Falar sobre o Vasco da Gama com um reforço garantido e outro próximo. Reforço garantido é um meia suíço, é o volante suíço Maxime Domingues, 28 anos de idade, defendia o Gil Vicente, vai custar 2 milhões de euros ou 12 milhões de reais. As informações que eu obtive desse atleta são de que trata-se de um bom jogador, cara de meio de campo de boa ocupação de espaço, capacidade física, que pode ajudar bastante o Cruz Maltino no restante da temporada. O Vasco comprou 100% dos seus direitos econômicos e o Maxime Domingues vai assinar um contrato de 4 anos. Previsão é de chegada na quarta-feira. Ainda assim, o Vasco já deu entrada na toda a documentação para poder registrar o atleta até a noite dessa segunda-feira. Além do Maxime Domingues, o Vasco também está correndo contra o tempo para fechar a contratação do zagueiro Ian Glavinovic. Esse é um argentino de 22 anos de idade que pertence ao News Old Boys. A primeira proposta de empréstimo foi recusada. O Vasco tenta melhorar as condições para que o acordo possa sair. Para completar sobre o Cruz Maltino, vitória outra super importante diante do Vitória em Salvador por 1-0, que fez com que o Vasco alcançasse 34 pontos na oitava colocação. Se alguém ainda tinha dúvida de que o Vasco não correria risco de rebaixamento, essa dúvida está completamente descartada. Salve, torcedor vascaíno! Como vocês viram aí, né? Jorge Nicola trazendo informação. Eu vou trazer informação para o torcedor vascaíno também, né? Que o Vasco contratou o meia suíço, né? Que está aí chegando. O torcedor vascaíno está na expectativa de contratações, né? E hoje a gente vai trazer informações aqui atualizadas sobre o último dia do mercado da bola que está fechando. O Vasco está correndo atrás de anunciar contratações ainda hoje, que a gente vai trazer notícias aqui para o torcedor vascaíno. Depois de uma vitória aí, né? Sobre o Vitória, né, galera? Vitória importantíssima do Vasco, chegou a 34 pontos no Campeonato Brasileiro. Que lutar contra o rebaixamento que nada. O Vasco está com 34 pontos, buscando aí até uma vaga, sonhando com uma vaga para Libertadores. Estão deixando a gente sonhar. E o Vascão tá chegando aí no G6, hein? O time que se cuida aí que o Vascão tá chegando. Vamos trazer novidades, então, importantes para o torcedor vascaíno do mercado da bola. Peço para você acompanhar esse vídeo até o final. Se você não é inscrito no canal, bora lá dar aquela força, ó. De vascaíno para vascaíno, conto com a sua ajuda nesse momento, torcedor vascaíno, para se inscrever aqui. Se você não é inscrito no canal e está passando pela primeira vez, bora lá dar aquela moral, se inscrevendo, ajudar o nosso humilde canal continuar crescendo aqui no YouTube. Estamos pertinho de 70 mil inscritos, então conto com a sua moral. E claro, deixar o seu joinha é muito importante para esse vídeo chegar a mais torcedores, beleza? Então vamos lá, galera, ó. O Vasco assinou o contrato aí com o meia suíço Maxime Domingues. É aguardado no Rio na quarta-feira, galera. Vou ler aqui algumas informações sobre esse jogador, né? O meia vai chegar, o meia suíço, né? De 28 anos, vai realizar exames médicos na quarta-feira e ser anunciado como novo reforço do Vasco aí. O acordo pela compra é 100% direitos, né, do jogador, 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões e 400. O contrato será válido por 4 anos, galera. Então, eu vou trazer aqui, ó, melhores momentos do jogador, como vocês estão vendo aí agora, né, lances aí de melhores momentos do jogador, né? Maxime Domingues, que chega para reforçar o Vasco, contratou 2 jogadores, vai estar fechando com 2 jogadores, né? Esse meia que está chegando aí para reforçar o meio de campo, para jogar ali praticamente na posição do Paulinho, né, que está se recuperando de lesão. Faz muita falta aí para o time do Vasco, né? O Paulinho, principalmente, era um dos principais jogadores do setor do meio de campo do Vasco. Então ele chega para, né, repor essa posição ali, né? E o Vasco está fechando também com os zagueiros. Daqui a pouco já vou trazer o zagueiro aí que o Vasco, né, está pertinho de fechar, de ser anunciado ainda hoje, né, o jogador aí do News Old Boys da Argentina. Então, galera, Maxime Domingues, de 28 anos, né, jogador aí que já conquistou aqui, ó, deixa eu ver, deve ser a Liga vencedor da Taça da Suíça, né, jogador de 28 anos, mas é um jogador interessantíssimo que o Vasco está contratando, né, fontes ligadas aí diz que é um bom jogador, como vocês viram aí o Jorge Nicola também falando sobre o jogador que estava em Portugal, né, e chega para reforçar o Vasco. Você vendo aqui, ó, a exposição que ele joga, né, de volante e também daquele meia armador, como eu disse, né, da posição
do Paulinho, que chega para reforçar o elenco do Vasco. Galera, quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno. Essa notícia pegou ontem, né? Os torcedores do Vasco tudo surpreso, porque não vinha nenhum canal falando que o Vasco estava negociando com esse jogador e o Vasco tirou esse jogador da cartola, né? Praticamente ali o Vasco fechando a contratação desse meia suíço. Quero a opinião do torcedor vascaíno, o que vocês acharam aí dessa contratação, desse reforço que chega aí para ajudar esse meio de campo do Vasco, né? O Pedrinho está ativo no mercado, né? Tentando aí contratações depois do rombo que a 777 fez aí dentro do Vasco e companhia, né, galera? Agora, outro jogador que a gente vai trazer aqui a notícia, né? O Vasco está muito, mas muito próximo também de anunciar o zagueiro, né? Aquele Luan Pérez, se eu não me engano o nome dele, foi anunciado pelo Santos, né? Já está praticamente acertado com o Santos, então aquele lá do Fenerbahçe não vem mais, muita gente aí com dúvida, Luan Pérez ainda vem, ou vai para o Santos? Foi para o Santos, galera, o zagueiro foi para o Santos, e o Vasco está contratando esse daqui, ó. O Vasco faz uma nova oferta pela contratação do zagueiro argentino. Eu vou falar Ian, porque o outro nome dele é muito difícil, né? Vou ser sincero para vocês, não vou conseguir ler esse nome aqui esquisito, né? Então, dois jogadores com nome ali bem estranho que o Vasco está contratando. Esperamos aí, né, que eles possam jogar futebol. Isso que vale, né, galera? O nome não importa. Chegou no Vasco, já muda o nome, né? Então, vamos ver se eles facilitam ali para o torcedor vascaíno, né, pronunciar o nome deles. O Cruz-Maltino, dessa vez, ofertou $600 mil, cerca de 3,3 milhões, pelo empréstimo do zagueiro de 22 anos. Ó, pode chegar aí um zagueiro novo, né, para chegar e ajudar o setor defensivo do Vasco. Expectativa que a proposta seja aceita pelo clube, né, do News Old Boys da Argentina, galera. Então o Vasco aí gostaria de ver, que chega para ser titular, mas está faltando isso aqui, ó, tá faltando caixa. O Pedrinho tá tentando resolver o problema do Vasco, trazendo alguns jogadores ali para assumir, né, chegar para reforçar o setor defensivo do Vasco. Então esse é o nome que pode chegar ali para ajudar o sistema defensivo do Vasco. Vamos esperar, né, o zagueiro novo que pode chegar aí, né, até com possível revenda lá na frente. O Vasco, né, conseguiu uma boa grana com a venda desse jogador. Galera, e o Vasco também informou empréstimo aí do Eric Marcos, né, que está indo aí para um time da Bulgária. Isso mesmo, isso. Time da Bulgária, né, até o fim de junho do ano que vem. Né? O Vasco emprestou o jogador Eric Marcos. Para mim, cara, vou deixar minha opinião, é bom mesmo o Vasco emprestar aí. O moleque tem para ganhar rodagem, né? E o Vasco, quem sabe lá na frente, conseguir faturar uma boa grana com o Eric Marcos, que é um bom jogador, mas estava ali, né, pouco sendo aproveitado pelo Paiva. Então o Vasco fazendo certo, emprestando o jogador aí para o time, né, lá da Bulgária, e agora o jogador podendo ganhar rotatividade e chegar aí no elenco do Vasco em junho, né, da temporada que vem. Desejamos aí boa sorte para o Eric Marcos. Então, galera, agora é só aguardar contratações, né? O Vasco está aí praticamente numa semifinal de Copa do Brasil. A gente tem um jogo aí, né? Vai parar aí para essa data FIFA. Isso aí vai quebrar, né? Porque quando o Vasco fica descansando muito tempo, cara, todo jogo o Vasco joga, depois que descansa um tempo, aí o Vasco joga muito mal. Mas vamos pensar positivo, né? O Vasco tem um jogo agora, sem ser essa quarta, na outra, né, contra o Atlético Paranaense, jogo importantíssimo. Para mim, o Vasco conseguiu aí 3 pontos importantes, mas vale ressaltar uma coisa, né? Essa tática aí com o treinador, né? O Paiva colocou, cara, a gente tem que total elogio aqui ao Paiva. Não tô aqui, né, para falar mal dele, até porque, né, fui totalmente a favor e pro Paiva continuar e deu certo. O Paiva tá aí com muitas vitórias, conquistando pontos importantes pro Vasco. Só nesse jogo contra o Vitória deu mole ali no primeiro tempo, né? Apesar que o Vasco, todo jogo tem feito o primeiro tempo bem ruim, né? Nos últimos jogos aí o Vasco tem até virado de um jogo tão ruim que o Vasco tem feito no primeiro tempo. Só que para mim, cara, entrar com o Verratti, Emerson Rodrigues, David e Ryan, quem que vai marcar aí nesse time? Né? O meio de campo do Vasco ficou completamente perdido. Não tinha criação e não tinha praticamente marcação. Só o Hugo Moura, né, junto lá do Sforza, marcando no meio de campo. Parecia um buraco no meio de campo do Vasco, por isso o Vitória teve tanta liberdade. Só deu vitória no primeiro tempo, várias finalizações do Vitória e o Vasco passando o maior sufoco. Até pensei comigo, né? Eu falei, se o Vasco sair livre desse primeiro tempo sem levar gol, no segundo tempo
né, o Paiva mexendo no time e o Vasco conseguir esses 3 pontos, né? Foi lá o que o Vasco conseguiu, cruzamento do Payet, primeiro gol do João Vitor na carreira dele, fazendo ali, né, 1-0 importantíssimo, colocando 3 pontos na conta do pai e o Vasco indo a 34 pontos no Campeonato Brasileiro. Agora é esperar aí, né, ser anunciadas essas contratações para a gente ter um time base que vai continuar ali no Campeonato Brasileiro em busca da Libertadores, né? Show rebaixamento, o Vasco não pensa mais aí em rebaixamento, colocar aí na cabeça, torcedor, agora é rumo a Libertadores e claro, né, a Copa do Brasil tá aí, ó, o torcedor tá na expectativa que o Vascão possa alcançar aí uma semifinal, seja o Galo ou São Paulo quem vier o Vasco passar e ir para uma final de Copa do Brasil, que não acontece desde 2011, onde o Vasco conquistou o título em cima do Coritiba. Beleza, galera? Então cheguei ao final de mais um vídeo, agradecendo ao torcedor vascaíno que me acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu conto com a sua moral, né? Para você compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, né? Joga lá no seu grupo do WhatsApp agora para dar aquela força. Valeu? Galera, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal Vascão, os Gigantes do Rio, onde te atualizo com todas as notícias do nosso Vascão da Gama. Valeu, galera, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!